Vamos ver aqui os vilões de Jojo, as diferentes faces do mal, do canal Juntos Justa. Bora lá. Dio Brando, o mal que sabe que é mal e gosta de ser mal. Sendo o tipo mais simples de maldade que eu vou analisar nesse vídeo, o Dio é sem dúvidas o vilão mais icônico que o Araki já criou. É Dio simples. Vamos lá, tá na hora da gnose. Cara, o que é? Simples é diferente de simplório. Uma coisa simples é uma coisa capaz de condensar a informação para ser entendida por qualquer um, em geral, né? Então, algo simples, na verdade, para mim é um elogio. Você conseguir fazer uma história simples é muito importante. Porque normalmente as pessoas fazem coisas complicadas para esconder o vazio delas. Então, algo simples e eficiente, emocionante, que transmite as suas mensagens ou história de forma eficiente, com elegância, que simplicidade é a última, né, é a forma mais elevada de elegância, né? Imagina você explicar a teoria da relatividade para uma criança. Você tem que explicar de uma forma simples, mas explicar de uma forma simples e correta é um negócio complexo. Entendeu? Então a simplicidade é nada mais do que um nível de elegância absoluto, em uma dessas perspectivas possíveis, né, que eu estou trazendo aqui. Então, o Dio, ele é simples. Você pode falar que ele é um personagem, que ele é mau, e as justificativas para ele ser mau não importam. Ele é mau, ele é essencialmente mau. Mesmo com o passado triste, ele era mau no próprio passado triste. E mesmo se ele não estivesse nesse passado triste, ele permaneceria sendo mau, basicamente. Então, o que esse personagem traz pra gente? Ele traz um arquétipo. Ele traz um ícone, um símbolo. Ele é uma personificação de que existem coisas, pessoas, forças, momentos que não importam com a lógica, que não importam com a moral, que não importam com a bondade, que não importam com as circunstâncias e o passado. Aquilo ali é uma manifestação dessa dificuldade intransponível e intransmutável que um ser humano pode ter que lidar durante a vida. Então, o Dio, ele é um arquétipo. Inclusive, pô, é que nego foda, ele fala que é simples como o simplório. Não que foi o cara aqui, mas em geral falam isso, né? Tudo isso, e qual que é o stand do Dio? O mundo. Não precisa argumentar muito mais do que isso, né? Fora que se você pegar as cartas de tarô e como que o significado delas, todos estão muito relacionados com cada usuário de stand, você consegue perceber bem como o Araki ele transportou esses significados para um shonen de batalha é, de uma forma metalinguística muito interessante. Então, o mundo você pode interpretar de várias formas, né? Mas também como, enfim, não que a obra queira dizer necessariamente isso, mas você pode interpretar o seguinte: a maldade do mundo, a essência do mundo, se você quiser ir pelo lado do pecado original, né? Se quiser ir pelo lado do asiático, o mundo é a grande ilusão. O mundo é o que prende. A gente está preso ao mundo por causa do desejo, dos venenos budistas, né? Que prendem a gente na matéria. Então, o Dio ter a carta do mundo, que também mostra que ele quer dominar o mundo, fala que ele quer, demonstra, fala que ele tem um ego do tamanho do mundo, que ele é uma força arquetípica como a própria ideia, né, da unidade do mundo. Eu não acho que isso é simplório. Eu acho que tudo isso traz muito significado de forma simbólica, não escondido, mas digerido através de decisões de personagem, da escrita e de roteiro, que vão representar esses elementos não superficialmente. E aí as pessoas vão gostar, mas elas não vão entender porque elas vão gostar. Elas vão gostar porque é irado, porque é bacana, porque ela se divertiu, porque é foda. Mas por quê? Porque lá por baixo da outra camada, o seu cérebro inconsciente está absorvendo um pouco dessas referências. Não necessariamente as referências cultas ou linguísticas ou culturais e arquetípicas determinadas em estudos, né? Mas as experiências mundanas que acabam fazendo com que a nossa mente interprete o que a gente vê de forma simbólica.
Porque você vê as coisas e interpreta com língua, mas a boa parte da interpretação da sua mente ocorre de forma não linguística no seu inconsciente. E a forma que a mente não consciente se comunica é através de símbolo. E aí tem obras que você vai se conectar porque os símbolos dela, que você não entende conscientemente, conversam com você. Então, eu não acho que o Dio é simplório. Eu acho que ele é um personagem elegante, arquetípico, muito bem trabalhado e carismático, que representa vários elementos interessantes, não só para a história dele, mas no quase que um vilão arquetípico de histórias clássicas antigas. Dio é a prova de que um clichê bem feito pode sim ser muito bom. Existe uma discussão interessante. Tipo, eu não acho que. Você pode dizer que a superficial do Dio é clichê, talvez você possa dizer isso. Mas todo o resto que eu falei não é clichê. É difícil pra cacete de fazer. E quase ninguém faz. Dentro da amostragem total de obras publicadas, né? Entendeu? Então eu acho que é muito importante a gente sempre aprofundar na discussão pra quem gosta de discutir, né? Sobre o Dio a respeito do motivo de ele ser mal. Eu já vi algumas pessoas falando que o Dio seria um produto de seu meio, que ele desenvolveu sua psicopatia por causa de seu passado conturbado. Passando inúmeras dificuldades, tendo um pai abusivo e lutando para conseguir tudo o que tem, é possível afirmar que essas condições inóspitas para se viver seriam o suficiente para fazer com que uma pessoa perdesse completamente seu senso. Isso seria só uma visão materialista sociológica da realidade desse mundo, né? Da situação do Dio, mas não considera a metalinguística da história e a intenção, não a intenção do autor, mas a manifestação da característica artista dentro da obra de arte. Da característica artística dentro da obra de arte, né? Então, o Dio, ele seria desprezível em todos os ambientes possíveis. Porque o ponto dele, como o próprio nome diz, esqueci de falar do nome, Dio. Ah, é referência ao Dio do heavy metal? Também, mas vem de Deus em italiano. Então tudo isso se conecta com o mundo, e etc, que a gente falou, né? Então, você pode dizer que, inclusive, ele nascer nessa vida merda, extrapolando aqui, né? É quase que uma punição kármica por ele ser mal. Você tem o Jonathan, um cara super... como o Jojo é uma história muito arquetípica durante boa parte dela, o Jonathan é um cara virtuoso e nasce numa família virtuosa. E a família dele busca isso. Tem erros e tal, mas existe a virtude. E a virtude leva eles a conseguirem cada vez mais coisas. O próprio Jonathan, nesse processo de ser virtuoso, ele alcança coisas que um ser humano normal não conseguiria. Tipo o Ramon, e lutar contra um vampiro, né? Enquanto o Dio, ele vai pelo outro lado. Ele vai abandonando todas as virtudes, indo pelo caminho contrário. Indo pelo atalho da máscara de pedra e abandonando a humanidade dele. Ou seja, existem duas coisas que podem fazer você se tornar sobre-humano. Você pode ser virtuoso a ponto de superar as barreiras humanas normais através de um contato com a energia que está dentro de todo mundo, né? Tipo Ramon, da respiração, né? Respiração que vem da pneuma, que vem do Ki, do Chi, que é essa energia invisível que está presente em tudo, que tudo respira, né? Então, você pode ir por esse caminho, e para perceber isso, você precisa parar de ter só a carne, mas também fortalecer o espírito, representado depois na história através dos stands, que são manifestações físicas do espírito, da vontade do usuário, da força de vontade do usuário, né? Ou você pode abandonar totalmente a humanidade, com a máscara de pedra, por exemplo, abandonar isso, abandonar todas as virtudes, cair, se tornar algo que tem que viver nas sombras, fica distanciado da sociedade, abandona tudo, paga o preço para se tornar sobre-humano. É o caminho fácil, né? E aí, pô, vampiros em geral, né? Mas aqui em Jojo, não poderem pegar sol, né? Isso também tem significado, não só no nosso mundo, mas no mundo de Jojo. Né? O sol, que representa uma entidade positiva, muitas vezes, né? O Deus Sol, o Deus que traz a vida, o Deus que traz
a colheita, que traz tudo muitas vezes, né? Que está relacionado com o sol da natureza, sei que e tal. Você não poder ficar no sol, né, traz isso de que existe uma uma falta de conexão com o que está acima de você, né? A força solar masculina, Deus, que está acima de você, agora não está conectada a você. Você se torna um pária disso. E você precisa sair à noite. A força reflexiva feminina. Porque o feminino consegue transformar a força masculina. A gente vê isso também com a mãe do Joseph. Né? E a própria namorada e esposa do Jonathan, que é uma das, acho que é a única mulher que rejeita o Dio na história toda e que fortalece o próprio marido. A presença dela, a força dela é o que faz a força do Jonathan ter sentido, propósito e intenção e intensidade, né? Então, o Dio agora não tendo mais contato com a humanidade, não tendo mais contato com as virtudes ou os limites do homem, vai para um caminho totalmente diferente. E isso é muito mais simbólico, temático, essencial ao personagem do que só, ai, ele viveu uma vida ruim. Então, é importante lembrar que existem várias formas de analisar uma história. E não tem nada demais em analisar só uma delas. Mas é importante lembrar que existem outras, né? Isso é legal. Senso de moral e justiça. Dio era uma criança que nunca fez nada de errado, que nunca fez nada pra merecer Você falando assim faz parecer que Jojo é quase perfeito. E não é. Não é simplesmente um dos mangás mais influentes, populares e consagrados de toda a história do Japão? O Araki não é considerado um dos maiores mangakas de todos os tempos? Ele não é um dos caras mais gabaritados em relação a arte, simbolismo, temática, roteiro, publicação semanal, publicação mensal que já existiu? Tipo, tudo que você vê hoje em dia provavelmente é inspirado de Jojo. Você joga Street Fighter? Tem um monte de coisa inspirada em Jojo. Você joga King of Fighters? Jojo. Você gosta de Naruto, Bleach, One Piece, Dragon Ball? Jojo. Tudo tem Jojo. tantas injustiças, mas um belo dia ele encontra... Cedo ou tarde, Jojo arranja um jeito de ser referenciado na sua obra. Jonathan... Todos os Personas são cópias de Jojo. Persona 1 é cópia de Jojo 1, Persona 2 é cópia de Jojo 2, Persona 3 é cópia de Jojo 3, Persona 4 é cópia de Jojo 4, Persona 5 é cópia de Jojo 5, porra! Vocês já perceberam isso? É sinistro. Jojo 4. Uma cidade onde tem vários crimes acontecendo e você precisa desvendar o mistério. Persona 4, uma cidade onde tem vários crimes acontecendo e você precisa desvendar o mistério, usando personas, que são homenzinhos que ficam flutuando atrás de você pra combater. Aí você fica... Entendeu? Aí você vai pra Persona 5. É uma cidade onde... Enfim, foda-se. Só ficar 40 minutos no vídeo. É um meme, tá? Não é que é copiado, mas é um meme. Mas Persona é inspirado por Jojo também. Joestar, um menino nascido em um berço de ouro que sempre teve tudo o que queria, porém, da mesma forma, sem Pior que um vazamento estão dizendo que Persona 6 vai ser na prisão. Aí é it's over, né? fazer nada pra merecer isso. Jonathan... Persona 5, adolescentes no mundo do crime. Onde é que eu já vi isso antes? e Dio se encontram como dois lados da mesma moeda. Nenhum dos dois fez nada pra merecer o que tem. Eles apenas nasceram em locais e famílias diferentes. Porém, por acaso, Jonathan recebeu tudo de melhor do mundo e o Dio tudo de pior. E ao perceber essa realidade injusta, Dio direciona todo o seu ódio da vida no Jonathan. Ele começa a culpá-lo pelos seus próprios problemas, porque simplesmente não é justo eu não ter recebido nada, e essa criança aleatória ter recebido tudo. Mas o Dio, ele não necessariamente ele... Que é isso? Tipo, ele... vai muito além disso, né? Não é só a mera mesquinhez e inveja. O Dio vai muito além disso. Por mais que nenhum de nós dois tenhamos feito nada pra merecer isso. E eu acho essa interpretação sobre por que o Dio se torna um psicopata muito válida. Ela é normalmente aquela que muito as pessoas dão pra defender o Dio e afirmar que ele é um vilão mais complexo do que parece. Só que ele é mais complexo pelos elementos simbólicos que a gente comentou. Não por isso. Isso aí
Isso aí, na verdade, é a explicação mais rasa e simples que a gente tem pra dar pro vilão. O passado dele é triste, ele viveu sobre condições malvadas e por isso ele se tornou malvado também. Porra, então todo mundo que é pobre deveria ser bandido, isso não é verdade. Tá todo mundo passando fome aí e os caras continuam trabalhando direito. E assim como todo mundo que é rico deveria ser virtuoso. É o que eu contraste. Tem um monte de rico, filha da puta, na verdade, talvez uma maioria, principalmente político. Então, dinheiro, condições, virtude não são intrínsecas. Você pode dizer que elas exacerbam tendências naturais. Isso é verdade. Mas que elas definem essas tendências. Tudo bem, você quer pegar desde criança e tal, tem muita coisa envolvida, né? Mas é a mesma coisa. Tem gente que vive na miséria e não rouba, mesmo que passe fome. Por quê? Porque ele teve um crescimento de uma família que trouxe essas virtudes pra ele. Você vai ter gente que é rico e rouba pra ganhar mais dinheiro, mesmo que ele não precise. Por quê? Porque ele não teve um crescimento que trouxesse essas virtudes pra ele. Mas isso é a explicação básica de narrativa de personagem normal. Não é ruim, é normal, é comum. O Dio, ele é complexo, ele é completo na característica arquetípica dele que a gente comentou. Porque honestamente, como eu já falei diversas vezes, na minha opinião, essa interpretação do personagem do Dio é quase um salto lógico bem considerável, porque a gente não tem todo esse conflito interno e essa perda de moralidade que acontece na psique do Dio sendo mostrados de maneira explícita na história. Phantom Blood só tem 9 episódios, então é evidente que a história não iria perder seu tempo com coisas irrelevantes, tipo desenvolver seus personagens, sabe? Coisas que não importam muito. Eu acho sim que essa... Mas como assim? Pera, deixa eu respirar. Uma história precisa desenvolver os elementos dela que são relevantes à trama. Alguns personagens vão exigir um certo tempo de tela, algum desenvolvimento, uma entrada na mente dele ou em situações da vida dele. Enquanto outros vão ter uma eficiência maior de fazer isso, porque muitas vezes até a própria competência do artista faz com que os poucos momentos que o personagem apareçam sejam muito fortes para determinar aquele personagem. O Dio, ele é um vilão arquetípico que tem a sua profundidade no simbolismo e na execução temática dele na história. Ele não precisa ter um passado super complexo, porque o ponto de interesse dele não está nisso. A função dele na história também não está aí. E o que ele faz na história não depende disso. Você vai ter o desenvolvimento do Jonathan, que é o protagonista, que vai ser um garoto virtuoso e inocente, que vai ser testado pelas maiores forças negativas que existem no mundo até o momento, o Dio e os vampiros, e mesmo assim vai manter as suas próprias virtudes, escolhendo no final abraçar o próprio irmão adotivo e levar ele para a próxima vida, vamos dizer assim, né? E isso é um baita desenvolvimento de personagem pro garoto que fica frustrado, que sei que e tal, mas que ele mantém o seu elemento principal, né? A mentira não vence, vamos dizer assim. Ele não é corrompido. E o Jonathan tem uma história também relativamente simples nesse sentido. O foco dela é desenvolver esses marcadores temáticos e não necessariamente desenvolver marcadores psicológicos, que é o que normalmente as pessoas falam de desenvolvimento de personagem. O famoso chorar não é desenvolvimento de personagem. Então você pode falar do desenvolvimento narrativo de personagem, que é verdade narrativa, mentira narrativa, etc e tal. Inclusive o Araki muitas vezes tende a não fazer. O Jotaro nem arco tem na terceira parte de Jojo. Isso é um estilo também. Não ter arco é um estilo de escrita também. É um estilo de arco de personagem é não ter arco de personagem. Não é estático, é não ter. E serve para aquele propósito. Enfim, tem muitas nuances aí. E eu recomendo ver os vídeos lá do meu canal, quem quiser entender mais sobre isso. Essa pode ser uma visão válida das motivações do Dio, mas eu acho que isso está muito mais para inferências do que para uma interpretação objetiva dos acontecimentos que a história de fato nos mostra. Se isso recebesse mais destaque, o Dio certamente ganharia mais profundidade e se tornaria um vilão muito melhor para quem gosta desse tipo de coisa. Mas
Discordo fortemente, tudo isso. Sinceramente, eu nem acho que essa era a intenção do Araki. E justamente por isso eu prefiro e gosto muito mais da outra interpretação de por que o Dio é mau. Porque sim, uma coisa interessante que o Araki tenta estabelecer em praticamente todas as partes é criar uma dualidade entre o Jojo e o vilão de sua respectiva parte. E cada vez ele estabelece isso de uma maneira diferente, o que eu acho muito foda. Na parte 4 nós temos o Kira com o poder de destruir as coisas sem deixar nenhum rastro, e o Josuke com o poder de reconstruir as coisas de volta ao seu estado original. Ou seja, os poderes deles são literalmente opostos. Na parte 7 nós temos o Funny Valentine com suas motivações altruístas e grandiosas para defender seu país, e o Johnny Joestar, que tem motivações completamente individuais e egoístas, desejando apenas recuperar o movimento das pernas. Ou seja, as motivações deles também são literalmente opostas, um é egoísta e o outro é altruísta. Só que na parte 7 essa dualidade é especialmente interessante, já que o personagem com as motivações egoístas é o herói, para quem nós supostamente temos que torcer. Mas agora na parte 1 nós temos Jonathan Joestar, a personificação da bondade e de todos os valores morais, e Dio Brando, que basicamente representa tudo de ruim que um ser humano pode sentir e fazer. Agora a dualidade entre o herói e o vilão se encontra na natureza deles. É a natureza dos personagens que é oposta dessa vez. De um lado, o bem absoluto e do outro, o mal absoluto. Inclusive, uma das coisas que alguém pode falar, narrador, tudo isso aí que você falou de interpretação do Dio é só sua interpretação, não tem nada a ver com a obra. Eu recomendo você estudar um pouco mais sobre a história do Araki, caso você pense isso. Ele é um dos autores mais, como eu posso dizer, eruditos, assim, né? O cara realmente se importa com arte e com essas coisas, esses detalhes. Não só você descobre isso lendo o livro dele, que é Mangá em Teoria e Prática, mas também nas entrevistas ou vídeos que contam a história do autor. E na minha opinião, essa dualidade clara que o Araki tenta estabelecer só faz sentido se o Dio for mal por natureza. É claro que o ambiente ao redor dele pode ter servido como um catalisador dos sentimentos negativos do Dio. Essa perspectiva é muito mais alinhada com o que eu acho ser a verdade. Mas eu acho muito mais provável que já estava ditado no DNA do Dio que ele é do mal. Ele já nasceu. Nem é no DNA dele, né? Um negócio acima. Do mal e estava destinado a disseminar caos de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. O Dio é mal por natureza, ele sabe disso e ele gosta disso. Ele sente prazer em cada ato de maldade que ele faz, e a possibilidade de sentir remorso é uma piada de mau gosto para ele. Tudo que interessa para ele é cumprir seus próprios objetivos e destruir qualquer um que entrar no seu caminho. Mas um detalhe muito interessante sobre a maldade do Dio é justamente o prazer que ele obtém ao executar o mal. Porque se ele fosse um vilão mais sério como o Pucci, ele não brincaria com suas vítimas de jeito nenhum. Ele eliminaria todas elas da forma mais efetiva e eficiente possível. Mas isso é fácil demais, é misericordioso demais, é bondoso demais pro Dio. Ele não quer só te ver morrer, ele quer ver você sofrendo. Ele quer alongar e adiar o seu sofrimento o máximo. Inclusive, acho que nenhum autor shonen tem se tornado erudito como Araki Togashi e outros, eu concordo. Eu acho que a maioria dos autores hoje em dia não tem o nível de erudição que os autores dos anos 2000 para trás tinham. Não só erudição de estudo, mas erudição da experiência e conhecimento artísticos mais refinados que orientavam um bom artista a querer superar e aprender com os mestres, entendeu? Hoje em dia, por mil e um motivos, eu acho que os artistas estão muito mais rasos nisso. Mesmo que eles tenham alguma técnica prática competente, falta aquilo que tornava os clássicos, né? Possível. Ele quer te condenar e fazer com que todos os seus descendentes conheçam o terror não que não ele tenham, tá? representa. Mas a gente tá falando que autores, principalmente da Shonen Jump, tá? Se procurar Seinen, outras revistas diferenciadas, você vai ter, mas eu tô falando aqui da Shonen Jump especificamente. Ele quer brincar com você, te levar ao seu limite, ver você entregando o seu máximo pra tentar matar ele, porque é isso que dá prazer pra ele. Diferente de todos os outros vilões desse vídeo, o Dio sente prazer em ser mal, e é justamente essa a causa de sua derrota. Todo mundo sabe que o Dio podia ter dilacerado todos os Crusaders instantaneamente. Aquele negócio, o mal é autodestrutivo, né? É um tema bem comum em vários elementos artísticos que tem por aí. Batalha final. Mas como ele quer brincar com suas vítimas... Isso é um negócio até simbólico interessante, né? Que, tipo... até os ladrões precisam de um código interno para que eles não roubem de si mesmos. Porque senão organizações criminosas iriam pro beleléu, porque eles iriam se autodestruir.
Então, como o mal é autodestrutivo, até organizações malignas precisam de códigos de conduta interno para limitar a maldade interna deles, com eles mesmos. Então, é necessário até ordem dentro da maldade para que a maldade possa se manter. Então, o mal em excesso vai cada vez consumindo mais a pessoa ou a situação. E leva na autodestruição essencialmente, né? Ele ficava fazendo gracinhas, como por exemplo... Tipo, até o inferno tem hierarquia. Eu vi isso aí, achei muito interessante do Gnose Games falando sobre essa parte de guildas e coisas do tipo que eu achei interessante. Fica fazendo o Polnareff voltar os degraus da escada. A causa de toda a existência da maldade do Dio acaba sendo justamente a sua única e maior fraqueza, porque é esse orgulho e infantilidade imensurável do Dio que o Jotaro usa contra ele mesmo. É irônico como a maior causa que o Dio tinha para viver, que no caso era sentir prazer com o sofrimento dos outros, acaba sendo justamente o motivo de sua derrota. Essa é a natureza de Dio Brando, o mal que sabe que é mal e gosta de ser do mal. Enrico Pucci, o mal que não sabe que é do mal. Como a gente acabou de falar do Dio, me parece apropriado usar esse gancho para destrincharmos o seu querido discípulo e amante, Enrico Pucci. Pucci é considerado por muitos como o tipo de mal mais Henrique, beleza, valeu. Depois eu vejo a mensagem, tranquilo. perigoso. Porque diferente do Dio, que reconhece sua natureza maléfica... Não sei se você tava vendo aqui desde o início da live, mas eu fiquei tipo uns 35 minutos comentando 30 segundos de vídeo. Eu acho que vai ter uns negócios que vocês vão achar interessantes. E se orgulha dela, o Pucci é diferente porque ele não sabe que é do mal. Pelo contrário, fica bem claro ao longo da parte 6 que o Pucci tem a absoluta convicção de que tudo que ele faz é pelo bem maior. Ele acha que está fazendo o certo. Ele acha que... Depois vê esse react aqui, Porque tudo que eu tinha que falar, meio que eu falei. Eu faço isso muitas vezes, né? O vídeo tem 18 minutos, eu fico 40 minutos falando nos primeiros 10 segundos. Depois eu não falo mais nada o vídeo todo. que é do bem. E é isso que torna o Pucci tão fascinante, porque por trás de todas as atrocidades que ele comete, estão as motivações dele, que o convencem de que ele Eu não vou poder falar muito do Pucci nem nada, e eu vou parar, cadê? Eu vou parar... eu não vou ver o Pucci, eu vou pular pro Kira, porque eu não quero pegar spoiler do Pucci, que graças à Netflix eu não vi toda a temporada 6, porque eu fiquei broxado. Então eu vou ler o mangá. Então como eu já fiquei muito tempo no vídeo, eu vou pular pro Kira e pro Diávolo. Chikage Kira, o mal consciente e culpado. Kira, o amor do meu coração, compartilha várias semelhanças com o Dio, mas ao mesmo tempo uma diferença muito fundamental com ele, que faz com que ele seja um tipo de vilão completamente diferente e um tipo de mal completamente diferente. Igual o Dio e diferente do Pucci, eu acho justo afirmar que o Kira também sabe que é do mal. Ele sabe que... O Kira, acho que ele é o paradoxo... É um paradoxo do mal, né? Tipo, o Kira quer tudo. Ele quer ter uma vida pacata, ao mesmo tempo que ele quer viver assassinatos. Ele quer não se destacar, ao mesmo tempo que ele quer fazer coisas que só ele é capaz de fazer, como usar um stand ou matar pessoas de forma brutal. Então acho que ele acaba manifestando mais essa parada de como ele é um paradoxo ambulante e como ele não é capaz de ceder nunca, ele acaba se autodestruindo no processo, porque ele poderia ter vencido, mas ele não consegue vencer porque esse mal guloso dentro dele meio que não permitiu que o personagem ficasse satisfeito com a própria maldade, né, que ele já tinha feito. Não, ele precisava mais. Ele precisava não só fazer tudo que ele fez, mas ter o controle de tudo que estava em volta dele. Né? Então, ele acaba se autodestruindo no processo também. que é errado matar mulheres. E eu também acho justo... ele não quer chamar atenção, e o poder dele é explosão. Exatamente. Que o Kira sente sim prazer em matar mulheres. Afinal de contas, ele é clinicamente um psicopata, e psicopatas sentem prazer nesse tipo de coisa. Porém, o que separa o Kira do Dio, na minha opinião, é o fato de que o Kira possui, mesmo que em uma baixíssima dose, mesmo que de forma quase inconsciente e inexistente, o Kira possui uma consciência. O prazer que ele sente ao realizar o mal é mais fisiológico e biológico do que realmente moral, como é o caso do Dio. O Kira sente prazer ao matar pessoas. O Dio é meio que... ele faz o mal porque faz... nem é só pelo prazer, né? O Dio faz o mal porque ele é essencialmente uma manifestação do mal, né? De uma entidade maligna. Dio, The World, etc e tal. Mas ele não queria sentir. Ele não queria ser assim. Ele só queria uma vida... é mais do que a natureza do Dio. É um negócio acima da natureza do Dio, entendeu? Todo o simbolismo por volta do personagem diz isso.
tranquila. O Kira representa um estado mental extremamente dissonante, porque apesar de ele ser mal por natureza, e por um lado gostar das atrocidades que ele comete, por outro lado tudo que ele queria era ser uma pessoa normal. Ele queria conseguir sentir empatia e se importar por alguém além dele mesmo. E é essa dissonância mental em que o Kira se Não é a natureza do Dio, o Dio é a natureza do mal. Acho que é muito mais por aí mesmo. encontra que faz ele sentir uma espécie de remorso egoísta. Eu acabei de inventar esse termo, porque já seria forçar a barra demais dizer que o Kira sente remorso de verdade, já que ele é visto matando dezenas de pessoas sem nem pensar duas vezes. Porém, o que torna o Kira tão fascinante é o fato de que ele só mata pessoas quando é absolutamente necessário, em duas situações: quando ele simplesmente não aguenta mais segurar seus instintos assassinos e quando sua vida e seu anonimato estão em risco. Fora dessas duas circunstâncias bem específicas, ele não tem motivos para matar ninguém e, portanto, não mata ninguém. Um bom exemplo disso é o encontro dele com o Shigeshi. É porque ele também, parte do prazer dele é ter feito a merda e as pessoas, e continuar vivendo sem que as pessoas percebam a merda que ele fez, né? Então não é que ele não mata porque ele não quer matar ou deixa de matar. Ele não mata pelo prazer de fazer algo perfeito, né? De sair impune e ninguém perceber. E a própria pessoa que viu o negócio acontecendo não entender que foi ele. Ou enfim, né? Ele conseguir estar acima. Então, assim, o Kira é uma manifestação bem egoísta, né? De elementos bem egoístas. Então a maldade dele, acho que pode estar mais nessa questão de... Ó, se os personagens protagonistas acabam representando elementos virtuosos, né? E os antagonistas acabam representando elementos mais malignos, o Kira pode representar um personagem que é como se ele quisesse... Ele quer o controle de tudo, né? Ele não quer ser visto, mas quer estar no topo. Ele quer estar no meio da colocação da escola, mas ele quer ter a capacidade de fazer o que ele quiser. E ser o melhor do que os outros, e matar os outros, e dominar os outros, sem que as pessoas percebam isso, e que ele possa sair impune, porque ele é invisível. Quase como se ele fosse a The Hand do Berserk, vamos botar aqui, né? Então, por ele ser esse paradoxo, né? Ele não quer chamar atenção e ele explode, né? Ele não quer chamar atenção e é um assassino. Ele quer ter uma vida pacata fazendo bizarrices. É como se ele quisesse... Eu não sei se eu falar isso vai ajudar ou atrapalhar. Mas é quase como se o Kira quisesse ter poderes de Deus. Até, inclusive, né? O Killer Queen faz com que ele possa voltar no tempo e entrar em loop temporal. Uma habilidade normalmente associada a elementos divinos, assim como o próprio Dio tem o poder de parar o tempo. Outra habilidade envolvida com coisas divinas, acima da matéria, né? Então, eu acho que existe disso do Kira se achar superior a todos e querer atingir um nível acima. Não através da maldade igual o Dio, né? Mas é como se ele não quisesse abandonar. Ele quer ir alcançar o poder através da maldade, mas sem abandonar a humanidade que o próprio Dio abandonou, né? O Dio fala, eu abandono a minha humanidade! Já! E faz tudo isso que a gente comentou durante 40 minutos. O Kira não. Ele não quer abandonar a humanidade dele. Ele quer continuar tendo a vidinha dele, ele quer continuar tendo a rotina dele, ele quer continuar aproveitando o sanduíche com a mão da mulher dele. Mas ele quer fazer tudo que uma força superior ou alguém que atingiu uma força superior faria. Só que ele não quer abandonar. Acho que a própria cidade vira uma metáfora interessante para isso. O Kira é uma ameaça muito grande, se ele de fato resolvesse virar uma ameaça. Mas ele fica onde? Dentro de uma pequena cidade do interior. E ele não quer sair de lá. Então acaba mostrando um pouco como é um personagem que, apesar de ter o nome de Rainha Matadora, né,
ele permanece um reino muito pequeno. Porque ele não quer abandonar meio que a materialidade daquilo que seria exigido para ele alcançar de fato o nível de poder, ameaça ou maldade que ele poderia ter. Né? Então é como se ele fosse um mal egoísta, mas também covarde. O que combina muito bem com o próprio personagem, que é um covarde. O Kira é um covarde. Ele não gosta de enfrentar as coisas frente a frente, ele foge, ele abusa de quem é mais fraco do que ele. Então ele acaba sendo um personagem que tem uma força muito grande, mas pela própria covardia e egoísmo dele, ele não consegue se tornar mais do que ele poderia ser, né? E acaba sendo derrotado pelos protagonistas que estão dispostos a fazer esses sacrifícios, né? Cadê? O Henrique falou o seguinte: o tiro saindo pela culatra é a astúcia da razão. As ações e as intenções têm uma distância entre si. O que as pessoas fazem é o oposto do que desejam fazer, porque a realidade se sobrepõe às intenções maléficas do homem. Tipo isso aí. Inclusive, o Henrique, ele participa de 2 canais, principalmente, né? Do Gnose Games e do Mangate não. Pra quem gosta de discussões filosóficas, fica aí a recomendação. Eu tenho visto alguns vídeos deles e aí eu fico só no tipo, reflitam. Então, eu gosto muito dessa área, então poder ficar vendo essas coisas me ajuda a refletir e trazer argumentos legais aqui pra vocês. Em que ele tenta se esconder a todo custo, tenta evitar conflito a todo custo, mas infelizmente percebe que não existe outra saída a não ser matá-lo. E a partir do segundo que ele percebe isso, ele toma sua decisão e o mata sem pensar 2 vezes. Mas se não fosse por isso, o Shigeshi certamente teria saído vivo, porque o Kira tem consciência da natureza das ações que ele faz, e por isso tenta evitar elas a todo custo. Isso inclusive é representado em vários episódios quando ele já está há muito tempo sem matar ninguém e suas unhas começam a crescer, sendo uma óbvia metáfora visual para os seus instintos violentos que estão lentamente saindo de controle. O Kira sente uma espécie de culpa, de remorso egoísta e tenta lutar contra sua natureza assassina. Mas como já foi demonstrado inúmeras vezes, não existe uma cura para você mesmo. Não existe uma cura para quem você é e para a sua natureza. Então, por mais que você negue quem você é e tente fugir de você mesmo, nada mudará o fato de que você é Yoshikage Kira, um homem de 33 anos que mora na parte nordeste de Moryu e é um assassino em série. Mas como eu já discuti no meu outro vídeo próprio sobre o Kira, uma discussão muito interessante rodeia esse personagem a partir do momento em que ele começa a viver como o pai do Hayato. Porque apesar de ele ter dito pra si mesmo sua vida inteira de que ele só se importa consigo mesmo e é incapaz de sentir empatia por alguém, a partir do momento em que ele começa a agir como o marido da Shinobu, ele passa a genuinamente se importar com ela. Isso intensifica ainda mais a dissonância que ele já tinha presente dentro de si mesmo, porque tudo que ele fez durante a sua vida inteira foi para satisfazer a si mesmo e aos seus próprios instintos, mas de repente ele começa a se importar com outra pessoa e busca atender os desejos dela também. E como isso é possível? Valeu, Existem várias estamos interpretações possíveis para isso, mas uma delas é a possibilidade remota de o Kira realmente ter se apaixonado por ela nos poucos dias que passaram juntos, e a outra que eu acho bem mais provável seria que o Kira está se auto-enganando para se convencer de que ama a Shinobu. Mas tudo isso vem da necessidade que ele tem de proteger seu anonimato, o que significa que o suposto amor que ele sente por ela ainda é de natureza egoísta, como ele sempre foi. Mas de qualquer forma, o fato inquestionável é que o Kira genuinamente começa a se importar com sua esposa. Isso me faz pensar se o Kira é o único vilão desse vídeo que poderia ter uma vida diferente, que poderia ser um cara normal com a vida tranquila que ele tanto quer. Mas Acho difícil. Acho difícil porque ele acaba representando esse paradoxo, né? Ele quer ter tudo sem fazer os sacrifícios pra alcançar esse tudo. E no caso ele quer ter tudo de ruim ainda, né? Ele quer ter... Ele tá querendo fazer o contrato com o diabo sem vender a própria alma. infelizmente, ele recebeu de nascença esses instintos assassinos que o impedem de ter isso, por mais que ele lute tanto para negá-los. Infelizmente, Yoshikage Kira nunca conseguiu escapar de ser o mal consciente. Uma coisa que eu acho muito importante a gente levar em consideração em Jojo é que, pô, a alma existe em Jojo, né? Os stands são manifestação dessa alma. Então, além do elemento físico da natureza, do DNA deles, existe essa outra camada espiritual dos personagens que ressoam com coisas maiores do que eles mesmos, né? A gente pode pegar o próprio Ramon também, ou o misticismo dos Homens Pilar, de onde veio a Flecha Dourada. Então, às vezes não é nem questão da biologia dele, nasceu com isso no DNA, não. Essa característica já estava ou foi desenvolvida em uma camada superior, né?
e culpado. Diávolo, o mal oculto e cíclico. O Diávolo tá longe de ser o vilão favorito da maioria das pessoas, mas eu acho sim que ele tem vários méritos narrativos que as pessoas simplesmente ignoram ou Falou narrativo? não percebem que são sim muito É comigo mesmo. interessantes. A dualidade que ele tem com o Diurno também é uma das mais legais, porque um aspecto muito importante da personalidade do Diurno é o fato de que ele está sempre aprendendo com o seu passado e se adaptando às novas situações. Toda a motivação dele vem dos traumas que lhe aconteceram na infância e de suas experiências passadas. É muito interessante como em cada luta subsequente, a gente consegue perceber o que o Diurno aprendeu com seu último adversário e como ele nunca comete o mesmo erro duas vezes. Quando ele vê que algo está dando errado, ele aprende com seu passado e se adapta imediatamente. Mas o Diávolo é o exato oposto. Ele não busca aprender com seu passado, ele busca apagar e destruir o seu passado. Isso é demonstrado de forma bem clara no relacionamento dele com a Trish, já que ela é o último resquício do passado que ele tem, e justamente por isso ele quer matá-la, ele quer convencer o mundo de que o seu próprio passado... Outro vilão com característica divina, né? Até o Pucci também tem essa característica divina, né? Mas eu não vi parte 6, então não vou comentar, eu vi só a primeira parte. Ele apaga o tempo, né? O Diávolo apaga o tempo. O Pucci é literal padre. Então, o Kars também. O Kars precisa. O Kars é literalmente como se fosse o homem perfeito, né? Na verdade, seria um homem acima do próprio homem. Mas o Diávolo ele pode apagar o tempo. Ele pode até. Ele é um ser extradimensional, né? Ele vê as coisas na quarta dimensão. Ele define o futuro, então corta a linha do tempo até esse futuro chegar imediatamente. É outra característica divina, né? nunca existiu. Isso tudo vem de um profundo medo que o Diávolo tem do passado. Por isso ele busca negar suas experiências passadas. E além disso, ele busca negar a própria existência. Você já deve saber que Diávolo significa diabo em italiano. E existe uma citação muito famosa sobre o diabo que é a seguinte: o maior truque que o diabo conseguiu fazer foi convencer o mundo inteiro de que ele não existe. E obviamente é muito apropriado que o Diávolo tenha exatamente esse objetivo, de se manter oculto, convencer o mundo inteiro de que ele não existe. E justamente por isso ele busca apagar a própria existência da consciência das pessoas e negar o seu passado a todo custo. Porém, essa acaba sendo justamente a maior fraqueza do Diávolo, porque ele negar o passado faz com que seja impossível que ele aprenda com seus erros anteriores, e o coloca em uma posição de cometer os mesmos erros de novo e de novo. Isso inclusive é demonstrado no próprio método de luta dele, que é de novo muito... E o Requiem mostra isso, né? Ele faz ele ver os próprios erros dele de novo, resultando na morte dele constantemente. Bastante com o Diurno. O Diurno sempre avalia como cada situação é diferente da outra e busca a maneira mais eficiente para se adaptar a ela. Ele nunca enfrenta dois inimigos diferentes do mesmo jeito. Porém, o Diávolo, por ser incapaz de aprender com seus erros passados, sempre usa exatamente o mesmo método de ataque. Ele é tipo aquele jogador péssimo de Mortal Kombat que só sabe ficar spamando o mesmo ataque. Ele literalmente enfrenta todos os seus inimigos do mesmo jeito. Ele ativa o poder do King Crimson de pular 10 segundos no tempo e procura uma oportunidade de aplicar um único golpe fatal no seu oponente. Ele faz isso com o Polnareff, faz isso com o Abakio, faz isso com o Bruno, faz isso com o Narantia, enfim. Se quiser brincar mais ainda, né? Em algumas percepções de mídia ou até filosóficas, pode falar que deuses são imutáveis, né? Como arquétipos, eles são imutáveis. Ou de mudança muito lenta. E o Diávolo fazer a mesma coisa sempre também pode acabar representando isso mesmo que inconscientemente, né? Essa força do mal que ela se manifesta da mesma forma porque ela é um arquétipo, porque o próprio personagem ele é um arquétipo e como arquétipo a evolução dele não se dá da mesma forma do que a evolução de um humano que pode escolher não seguir essas coisas, né? O Diávolo representa o mais puro estado da compulsão à repetição. Ele nega a existência de seu passado e por isso só é capaz de repetir as mesmas ações, os mesmos golpes, os mesmos erros. E é evidente que esse golpe funciona com alguns de seus oponentes, mas no momento em que ele... É legal, né, que o stand dele é o King Crimson, né? Rei. O Queen, Rainha, King, Rei, The World, o mundo, todos eles são coisas bem arquetípicas, né? Acho que pra quem acha que o Araki não faz isso, acho que já tá meio que comprovado. É tanto nome assim, pô. E dá pra ir brincar com mais coisas de Rei Escalarte, né? De onde veio o King Crimson? Tem uma lenda disso e tal.
ele encontrou um Que inimigo é da banda, mas a banda tem um motivo pro nome. que sabia lidar contra o único golpe que o Diávolo tinha, ele foi derrotado. E eu acho uma ironia poética maravilhosa que a morte do Diávolo é justamente ele entrando em um ciclo infinito de mortes, que se repete cada vez de uma maneira diferente, mas ele continua morrendo de novo e de novo, para todo o sempre. Esse me parece um fim muito apropriado para alguém incapaz de sair de seu próprio ciclo vicioso de repetição. Alguém marcado pela própria maldade cíclica e oculta. Vídeo interessante. Eu achei que a parte do Diávolo foi a mais bacana, que ele pegou mais o tema, em vez de outras... É Made in Heaven também, né? Eu achei que ele pegou mais o tema do que as outras discussões que eu acho que não é que são inválidas, mas elas são lugar comum, entendeu? Elas estão constantemente sendo ditas aí, e eu acho que dá pra ir além, porque o Araki é um autor que vale a pena ir além. Por tudo que a gente sabe do Araki, ou se você não souber, confia no Narras, que ele é um autor que se preocupa com isso e ele busca trazer isso consciente ou inconscientemente, entendeu? Ele é um cara que tem uma barra muito grande para a própria história dele. E você pode ver que por mais que a história, uma parte não tenha uma coisa específica, a outra vai ter. Né? O cara, ele rotaciona elementos narrativos com muita habilidade. E mesmo quando falta um elemento narrativo específico, ele compensa de outras formas incríveis. Mas deu pra discutir muita coisa, logo o vídeo foi bom.